Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni e no vídeo de hoje vamos falar sobre Raizen. Sim, antes dos resultados, alguns destaques aqui do primeiro trimestre, que podem ser também destaques no segundo, principalmente o açúcar, né? A sua fatia da receita que vem do açúcar querido vai muito bem, agora etanol já tende a ter uma quedinha, uma retração, mas vamos lá. Esse vídeo aqui está sendo gravado para vocês, pessoal, no dia 10. Eu sou Bruno Mazzoni, seja muito bem-vindo aqui ao Clube dos Dividendos. Eu já compartilho as pautas do vídeo para você ver se interessa ou não. Vamos falar sobre os destaques do primeiro TRI, um pouquinho da composição da receita desse primeiro TRI e a evolução da mesma. Depois, setor de maior crescimento, Shell Futebol Clube, aí, tanto no Brasil como no Latam. A sua avenida de crescimento, que por enquanto não engatou ainda, né? não acelerou, que é esse etanol de segunda geração, a sua expansão por hora, tá mais CAPEX do que EBITDA. Dívida tranquila por aqui. Filme, como é que estamos nos seus fundamentos? Um pouquinho dos múltiplos e dividendos. A forte expansão na primeira parte do segundo trimestre do açúcar. Então, como teve a expansão no primeiro TRI e também no segundo TRI, acho que o resultado do açúcar vai vir muito legal. Para o terceiro TRI, aí é ao contrário, né? O açúcar deve dar uma retraída boa. E aí vamos para os preços. O que eu estou imaginando aqui para a digníssima Raizen. Certo, pessoal? Sem mais delongas, disclaimer na tela. Seja muito bem-vindo aqui ao clube. Se você gostou das pautas e tem Raizen, já deixa o seu like. Se não, julgue lá no final do vídeo se deixa o like ou não. E considere se inscrever. Tá? Ative as notificações, porque aqui no Clube dos Dividendos são 2 vídeos por dia. E eu faço o convite. Tem alguma empresa que você queira que eu fale? Deixa na descrição. A gente comenta aqui. Pois bem, pessoal. Vamos lá. Dentre as 3 fontes de receita aqui da Raizen, né, renováveis, o açúcar e também marketing de serviços, tá? O etanol eu acho que é o que menos vai atrair, né, aquela boa vontade nos resultados do segundo TRI, tá? Mas em relação ao primeiro, vamos dar uma olhadinha. Produção recorde do etanol de segunda geração, então produção, oferta existe, tá? Início da construção da terceira e quarta planta, tá? Isso a gente vai ver logo nos próximos slides. Acordo com a Embraer para desenvolvimento do ecossistema da produção de SAF. A foco, quem souber o que é SAF, pessoal, por favor, deixe nos comentários. Brunão aqui não manja, tá? Mas só de estar envolvido com a Embraer, acredito que sim, né? É uma boa notícia. Foco na venda de etanol para mercado externo. 50% das vendas vem do mercado externo, pessoal, e eu acho interessante. Os países aqui que não se converterem 100% para o carro elétrico têm o etanol como uma energia barata, um combustível barato, tá? E renovável. Construção da segunda planta de biogás. Está sendo a primeira 100% de biometano. Quinta maior comercializadora de energia elétrica no Brasil, 12 mil clientes, bacana. Tá? Já no açúcar, um crescimento muito forte. Esse aqui eu já vou dar destaque para vocês para venda direta. Tá? Então, isso é muito bom. Isso dá margem para a companhia. Tá? Aumentando aí em 50% do share sobre vendas. Isso é muito importante. Ela está fazendo aqui o canal direto com seus clientes, não mais tem intermediários. Isso é legal. Crescimento de 37% no volume vendido com forte expansão. E não só crescimento no volume vendido, pessoal, como também maiores margens para ir direto ao consumidor, ao seu cliente, perdão, como o preço do açúcar foi formidável. Tá, pessoal? Uma média aí de valorização do preço do açúcar nesse segundo TRI, a gente pode colocar ali algo em torno de 10%, tá? Até no pico aqui, ó, 20%, então vamos colocar 10%, tá? De alta no valor da commodity. Então foi muito bom para o açúcar. Foi a única commodity, de fato, ali que subiu bastante no segundo trimestre, ao longo de todo o trimestre. O petróleo foi mais para o final, tá? O minério de ferro só caiu. Então foi uma boa commodity, bem otimista aí para o resultado da parte de açúcar, tá? da Raizen, sem dúvida nenhuma. Marketing de serviços, Shell, postos, foi muito bem. Oxo, né? Foi muito bem também. Aqui em Jundiaí está abrindo um Oxo a cada mês, parece. Então por hora está indo muito bem, obrigado. O crescimento aqui do primeiro TRI 23 para o primeiro TRI 22 foi espetacular, principalmente na parte de marketing e serviços. Tá? Então, Shell Futebol Clube, o açúcar cresceu interessantemente mais 50% e deve continuar a crescer, pessoal. E renováveis também cresceu. Então, a Raizen, pessoal, estava preparada para abrir capital. Acho que a Cosan mandou muito bem. E sim, né, a holding, a Cosan, é uma das empresas que nos últimos anos, bem poucos, assim, de 2018, 2017, 2016 para cá, alocou muito bem o seu capital, né? E a Raizen é um aviãozinho aí, que aparentemente
caso não cometa nenhum excedente, principalmente na parte de etanol de segunda geração, que a empresa está apostando bastante nisso, tá? Se isso não micar, se o etanol não virar mico, a Raízen tem grandes e fortes possibilidades de virar uma vaca leiteira nos dividendos, logo logo, tá? Bom, a marketing e serviços, pessoal, foi bem tanto na América Latina como também no Brasil, então nada a comentar aqui, só destacar para vocês, né? A rede de postos Shell indo muito bem, Oxxo indo muito bem, tá? E os serviços que também eles fazem dentro dessa capilaridade, tanto de marketing como serviços, foram muito bem, tá? Aumento do volume vendido total de 6%, tá? No primeiro trimestre, isso deve continuar aqui com bons números, tá? Eu estou só pessimista com a parte de etanol, tá? O etanol não foi muito bem nesse segundo trimestre, e faz parte também do grande capex da companhia hoje, tá? Que são essas plantas de etanol de segunda geração. Tá? Então é importante monitorar, né? É uma aposta. Tá? É uma aposta. Até 2030 a Raízen tem a meta de operar 20 plantas de etanol de segunda geração. Então se o etanol micar, pessoal, pois bem, a Raízen vai ter todo esse ativo aqui para se desfazer no futuro. Tá? Que não vai ser brincadeira. Então aqui está o maior risco. Tá? O maior retorno? O maior retorno também, né? Eu acho que o setor de açúcar ela já tem ali uma capilaridade muito interessante, ela pode crescer aqui, e até Brasil como política e sociedade tem o etanol sempre vai ter, né? Tem hoje um potencial bem grande de aumento de demanda. Agora, se vai se manter, pessoal, não sei, a transição energética não coloca etanol ali no topo, tá? São outros tipos de combustíveis que estão sendo estudados e não o etanol, mas é renovável, é ESG, se comparado aí à queima de combustível fóssil da gasolina, por exemplo. Tá? O início da construção na terceira e quarta planta, com 80% do volume já comercializado, em contratos de longo prazo fixados em moeda forte, ou seja, dólar. Quanto mais a empresa tem fonte dolarizada, o açúcar, o etanol já é 50% dolarizado da Raízen, tá? Como a gente viu no primeiro slide, o mercado externo já representa ou representou 50%. Dívida, pessoal, 2026 e 2027 são os anos mais complexos. Ela fez muito caixa no primeiro tri, está fazendo agora também, e eu espero que faça no segundo, né? 1,7 bi de lucro, mais ou menos ali que o Itaú está projetando. Eu vou ficar nesse ponto também, entre 1,5 e 1,7 bi, sendo que o principal deles vai vir do açúcar, minha opinião, e marketing serviço Shell. Beleza? Sua dívida, eu não vejo problemática, tá? Até porque muito pouquinho dela vem de dólar, apesar do dólar ter caído, tá? Boa parte dela aqui a gente vai estar olhando para a moeda local, então não vejo problemas na dívida. Pessoal, a alavancagem despencou, estamos falando de uma alavancagem aí de 1,3 vezes EBITDA, tá? Então bom resultado do primeiro trimestre, trouxe uma menor alavancagem, 2,6 bi, não deve se repetir um negócio tão frenético assim, tá? Para a companhia, eu acho que é uma realidade, 2,6, 3 bi, pessoal, é uma realidade para o médio prazo, mas no momento ainda não é. Então a Raízen deve vir para os 1,7, 1,5 bi de lucro, mas o importante é geração de caixa. Então aquela planta, ou as plantas do etanol de segunda geração, pessoal, é um investimento que por hora bem financiado, capitalizada recentemente a Raízen está, então não vejo problema ali. Tá? Também não acho que ela vai virar uma vaca leiteira de dividendos no curtíssimo prazo, a gente tem que ponderar isso também. Mas é uma companhia que tem boas avenidas aí para melhora de fundamento, é um colosso, né? A parte física dela é gigantesca. Então, de novo, né? Você vai estar apostando aí numa gigante do setor que tem São Pedro, né? Aqui no Brasil sendo muito benéfico. Tá? Então, a parte de açúcar foi muito bem. Nesse segundo tri, como eu tentei mostrar para você aqui no gráfico do açúcar, tá? Eu acho que vai ser o grande destaque da companhia. Tá? Bom, o seu valuation, pessoal, é aquele que não agrada muito. Tá? Então, uma companhia cíclica com preço-lucro 16 vezes lucro. Tá? Isso é um pouco chatinho. Tá? Não vejo ela com aquela atração muito grande. Me perdoem esse vídeo aqui, eu poderia muito bem comparar com a Jalles Machado, mas também com a São Martinho. Mas a Raízen é um bichinho um pouco mais diferente, um pouco mais complexo. Tá? Ataca em outras avenidas também de serviços, tá? E produtos. Mas se você quiser comparar em casa, eu acho válido, pero não mútil. Tá? Porque a Raízen é híbrida, vamos assim dizer, principalmente na parte de marketing e serviços, que engloba a parceria com a Shell. Tá? Mas é uma companhia hoje de 16 vezes lucro, então barata não está. Pessoal, na minha opinião, ela não está barata. Tá? E ver EBIT aqui de 8 vezes, tá? Não é o super descontão, acho que ela está perto do justo. Inclusive o Graham hoje coloca ela a 3,45, o valor está 3,90.
Então tá bem justo depois dessa queda recente, tá bem justo. Essa queda também pode ser desenhada aqui pelo preço do açúcar, tá? Que é o principal motor, na minha opinião, para esse segundo trimestre. Então o açúcar deu uma despencadinha, tá? Aqui por volta de junho, tá? Junho, finalzinho aqui, segunda quinzena de junho, tá? Até o momento, estamos aí falando de uma queda de 8%, 8,9% no preço. Tá? É que o acumulado do segundo tri foi muito bom. Agora, o terceiro tri, lá em outubro, vai pegar essa queda aqui. Tá? Então, o terceiro trimestre talvez não seja tão bacana para a Raízen. Finalizando com a parte técnica, pessoal. Acredito, então, que o terceiro tri pós-resultado, eu não sei, vamos voltar aqui para os dividendos, que é muito importante, acabei esquecendo. Tá? Ela pagou 18 centavos em 2022, o que representa com o fechamento de hoje, R$3,90 e 4,53% de yield, e esse ano está com 11 centavos, o que representa 2,90% de yield, tá? Data corte, ela tem mais um esse ano, se eu não queimo a língua, exato, tá? 1 a 2, beleza? 1 a 2 setembro, pode vir aí um dividendo pós-resultado, ou dezembro, tá? Então, eu acredito que sim, ela vai aqui pelo menos chegar nos 18 centavos, tá certo? Tudo acima de 18 centavos seria ótimo, né? Para você que quer calcular preço teto, eu vou calcular em cima do 18, dá R$3, e em cima de 25. Vamos fazer uma projeção aqui de 25. Vai para R$4,16. Tá? R$4,16. Beleza, pessoal? Então, entre R$3 e R$4 ali é o preço justo dela por um dividendo mais ou menos estável entre 18 centavos e 25. Tá? 25 ali seria interessante para esse ano. Vamos ver quanto que ela distribui. Quando eu olho para os preços, eu acredito que o terceiro trimestre seja um trimestre de estabilização da queda. Tá? Estabilização da queda. Aonde que vai estabilizar a queda, pessoal? No gráfico deu sinal. Tá? Para mim isso é nítido. O tamanho desse volume nessa específica semana aqui. Ó. Então aqui para mim é alimento suficiente. Eu, holder da Raízen, o que eu tenho que caprichar? Na minha opinião, não é uma recomendação, é uma opinião, caprichar em aportes aqui. Tá? Qual faixa de preço é essa? Tá? Essa faixa de preço vai dos 3,27, passando pelo 3,21, 3,4. Né? São 3 faixas de preço, pessoal, que eu como holder, construtivo a companhia, tá? Gostaria de aportar bastante, e eu como grafista, tá? Visualizo esse tipo de movimento aqui. Ó. Legal? No terceiro tri, o terceiro tri é o mês da queda. Açúcar cedendo, etanol ainda não engatando. A gente deve ter lá em outubro um resultado ruim. Tá? E os preços da Raízen, caso não haja um dividendo robustão, tá? Tendem, tá? Na minha opinião, a invadir no mínimo o 3,70, tá? Que aí entra num justo para mim a partir de 3,70, e o desconto, tá? Dos 3,55 para baixo. O VWAP está lá no 3,55. Tá? Então eu vou colocar para vocês essa faixa mais gordinha aqui. Ó. Tá? A faixa mais provável para o terceiro trimestre, 3,70, 3,55, 3,21, 3,4, 3,27, 2,97, tá? Que é a região do volume. Aonde eu mais me interessa, pessoal, o volume, tá? Para mim tende a atrair esse volume, e aí na parte compradora da coisa, eu considero que a Raízen tem tudo para romper máxima, tá? Se não em 2023, tá? Em 2024, máxima atual aqui nos 4,71. Então eu deixo que o Itaú colocou preço-alvo em R$5, tá? 4,71 era ponto meu, não tocou, foi para 4,70 acha máxima, então continua lá com 4,71, 4,78, R$5 Itaú, 5,23, 5,63. Agora o mais importante é saber que o ciclo para o açúcar vai impactar no preço no terceiro trimestre, mas no segundo o oposto, para cima, vai impactar para cima no segundo, agora, na semana que vem tem resultado, e no terceiro tri o açúcar deve impactar para baixo. Então a companhia precisa focar aí nesse terceiro trimestre no etanol, e vamos ver se o etanol engata, certo? Literalmente, né? Se o etanol engata aqui pra gente. Eu não consegui pegar o gráfico do etanol, tá com um bugzinho aqui no TradingView, tá? Mas não vem sendo muito apreciado por hora o etanol. Então são 2 faixas de preço, 2 candles para quem gosta de análise técnica, que eu tô de olho. Este candle aqui e este candle aqui, que justamente tocou na área azul. Qualquer precificação dentro dessa área azul, pessoal, é o desconto. 3,29, 3,21, 3,4 seriam ali. Hoje estamos a 3,90. Então, para longo prazo, é uma diferença ali bem diminuta. Tá? Agora, para você que quer mais tático ou realmente quer controlar de fato os seus aportes, né, seriam ali as minhas ordens cadastradas
E a partir dos 3,70 eu estou liberado a comprar normalmente. Tá? Se eu aporto R$1.000 por mês, R$1.000 por mês. Agora eu estaria aportando 300, 400, 500, porque está 3,89. A partir dos 3,70, né, com especificamente aqui 3,55, eu aporto a mesma coisa ou até mais. Tá? Objetivando aí pelo menos o 3,71. Tá? Se eu quiser colocar mais um alvo aqui, 4,53, se não me engano, 4,53. Tá? A faixa amarela termina para mim, é o teto. Tá? Então desconto azul, justo a partir do 3,70 e teto 4,53. Por longo prazo. Por curtíssimo prazo não, já é resistência. Pode até haver realização de lucro. Ela que abriu, né, as primeiras semanas de negociação estão lá em cima, pessoal. Então, no gráfico diário tem mais informações aqui. Preço de IPO, né? Tá lá na Casa do Chapéu, 7,40 foi o preço de IPO. Tá? Então, eu realmente estou aguardando ela a ter um pouquinho mais de desconto. Tá? E vejam aqui no diário, né? Como o sinal e o interesse está dado. Então, essa região de preços aqui, para mim, é a que mais me interessa. Se voltar a ter negociação nessa faixa azul, é onde o desconto está. Certo, pessoal? É isso. Espero ter ajudado vocês na atualização da Raizen. Tchau, tchau.